Suchacevski. Desde o final de 2023, a guerra em Gaza ocupa as manchetes de jornais ao redor do mundo. Mas as origens desse conflito são muito mais antigas, datando pelo menos dos anos 40. E para nos ajudar a entender como tudo começou e onde nós estamos hoje, em 2025, nós convidamos a pesquisadora sênior do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, o famosíssimo SEBRE, Monique... Esqueci como é que eu pronuncio. Suchacevski, doutor em História, Política e Bens Culturais pelo nosso queridíssimo também CPDOC da Fundação Getúlio Vargas. Embora a Monique ainda não tenha escrito nada para essa revista aqui, né? Eu vou tentar ao longo do programa fazer o que ela escreva. Ela já colaborou com outro programa nosso que foi o Foro Inteligência. E é sempre um prazer estar com você, bater papo com você, você que sabe tudo do assunto do qual sei tão pouco e pouca gente sabe tão bem. Querida, obrigado por ter vindo e vamos ao ponto. Como começou o conflito Israel contra os palestinos? E como ele evoluiu com o passar do tempo para esse cenário catastrófico que nós vemos hoje? Olha, são várias possibilidades de remontar, né, no tempo e várias lentes para esse tipo de leitura. Eu, como historiadora, trabalho com o que a gente chama de narrativas paralelas, porque eu acho que é o certo e o certo. A gente tem que entender a virada do século XIX para o século XX, em grande medida. A gente tem que entender, né, que sempre, mesmo com os judeus expulsos da Palestina histórica, né, da Terra Santa, vivendo pelo mundo, eles sempre tiveram uma ligação religiosa, simbólica, todas as sinagogas do mundo, todos os cemitérios sempre foram voltados para aquela região, mas não existia um sentimento nacional. É na era dos nacionalismos que o judaísmo também vai gerar um nacionalismo que vai ter o nome de sionismo, e embora sempre tivesse uma presença residual de judeus naquele território, eles começam a voltar ali no final do século XIX, ainda na época do Império Otomano. Inclusive, o líder, né, desse movimento, o Theodor Herzl, ele tenta encontrar com o sultão Abdul Hamid II, na época, pedindo algum grau de articulação para que, naquela época ali do desmonte do Império Otomano, os judeus também tivessem um espaço. O sultão não dá tanta atenção, ele tem questão com cristãos, com outros grupos, mas, de fato, os judeus começam a voltar ali, construir kibbutzim, né, quer dizer, comunidades agrícolas, começam a construir cidades como Tel Aviv, em 1909, no fim, na Primeira Guerra Mundial, um pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial, tem sionistas que vão estudar em Constantinopla, como Ben Gurion, por exemplo. Pouca gente sabe que ele estudou turco e foi estudar em Constantinopla, tentando, dentro do Império Otomano, se articular com os jovens turcos para ter algum grau de articulação ali. Então, o império que dominava aquele território, que os judeus dali estão tentando buscar algum grau seja de autonomia ou de algum estado, era o otomano. No contexto da Primeira Guerra, os britânicos vencem, e aí tem a Declaração Balfour, depois a gente pode alongar isso, o mandato britânico, e aí os judeus da Palestina começam a ter, né, uma presença maior, vem o Holocausto também, né, o nazismo e o Holocausto, cresce uma presença ali. Nesse período do mandato britânico, os judeus criam um proto-estado, né, começam a criar instituições, articulações ali. Na Segunda Guerra Mundial, que por um lado tem o drama do Holocausto, tem judeus, né, por um lado, lutando contra os britânicos, visando o Estado próprio, mas por outro, lutando com os britânicos, tanto para salvar os judeus no nazismo, como também para ganhar alguma experiência militar, e isso vai ser muito importante. Então, fiz aqui um recorte da virada do 19 para o 20, Império Otomano, mandato britânico, acaba a Segunda Guerra Mundial, né, os britânicos vão sair, vai ter a partilha da Palestina, então a ideia é que em 48 nascesse em 47, né, tem a partilha, 29 de novembro era para nascer 2 estados, só vai nascer o estado dos judeus. Então, segura aí o lado palestino, quer dizer, no período otomano não existia, nem era Palestina, era Síria, Suria, né? Então, você tinha grupos ali que tinham uma identidade normalmente ou religiosa, cristãos, muçulmanos, ou ligados a
cidades, jerusalemita, de Nablus, de Haifa ou mesmo de Gaza. Não existia exatamente um sentimento nacional. Vai ser na virada do 19 para o 20 que nasce em grande medida, primeiro, um nacionalismo árabe, e a gente vai ter, né, Lawrence da Arábia, aquela questão Sim. toda, né, a correspondência MacMahon Hussein, quer dizer, se os árabes se revoltassem contra os otomanos, os britânicos ajudariam o nacionalismo árabe. Inclusive, muitos árabes da Palestina lutaram com Faisal quando tentaram tomar Damasco, por exemplo. Há quem diga, né, que se o Faisal, quer dizer, se os árabes tivessem de fato ganho a Síria, poderia ter um nacionalismo mais amplo. E há quem diga, tem toda uma historiografia hoje, né, o Louis Fishman, o Jonathan Gribetz, estudando a Palestina otomana, que já fala num palestinianismo, né, num sentimento nacionalista específico, tanto das áreas rurais quanto das áreas citadinas, urbanas, tanto de cristãos quanto de muçulmanos, pensando um nacionalismo próprio, uma identidade naquela região, mas também se contrapondo aos judeus que estão chegando. Então, está complicado, é por aí, né? Tem, como eu disse, o fim do Império Otomano. Eles tentam também lutar em Constantinopla, no parlamento, né, para defender o que seria esse palestinianismo. Vêm os britânicos, né, o mandato britânico, e aí a gente tem revoltas dos palestinos, seja em 1920, seja a revolta de 36 a 39, e que muitos dizem, inclusive, que foi um pouco queima de cartucho. Quem diz isso é o Rashid Khalidi, da Universidade de Colômbia, que ele diz, da mesma época que os judeus estão construindo esse proto-estado, e vai ser importante para o nascimento do Estado de Israel em 48, os palestinos, sobretudo essa revolta de 36 a 39, muitos vão ser presos, o pouco de armamento vai se perder. Mas o que era considerado Palestina pelos palestinianos era a região que a gente julga hoje Palestina? Então, isso é uma discussão, né? Porque, na realidade, a gente tem tudo misturado, tanto que a Palestina, sob mandato britânico, né? Enfim, os judeus começam a se articular, sobretudo a presença judaica se dá no norte e até a região central da grande Tel Aviv e com uma ligação com Jerusalém. Os palestinos têm uma região norte também, uma região parecida. A região sul de Israel, hoje, né, de Israel, é o Negev, é o deserto. Ali nunca teve nenhuma grande presença. Sempre teve uma presença residual de beduínos, por exemplo. E aí alguns judeus, sobretudo Ben Gurion, estimula muito, começam a construir ali kibbutz, como se fossem kibbutzim, como se fossem, sobretudo perto de Gaza também, comunidades agrícolas, para quando chegasse a hora de defender um Estado, ter uma presença ali. Fazer uma espécie, como é que a gente fazia aqui? O multiposidetes. Exatamente. O multiposidetes. Multiposidetes, essa pode ser a comparação. Então, assim, é muito longo, mas o que eu acho importante, e aí eu venho dessa escola do professor Ilan Troen, da Brandeis, é entender as narrativas paralelas, como para os judeus aquele território sempre teve uma simbologia religiosa, depois ganha uma simbologia nacional e ganha uma urgência, sobretudo, quando a gente pensa a questão do Holocausto, né? Enfim, então, é algo verdadeiro, o sentimento em relação àquele território, e depois o sentimento de que precisa ter um Estado para que nunca mais volte a acontecer o que aconteceu na Europa. Pelos palestinos, a mesma coisa, quer dizer, eles viviam ali, tinha uma lógica antiga, com notáveis locais, com muita autonomia em relação a Constantinopla, eles tinham outras tantas identidades. Quando tem a virada do 19 para o 20, o próprio Império Otomano começa a se alterar, né, e eles têm que começar a ver qual identidade vai ser a primordial. Com os britânicos, muitos falam que é uma luta tripla, né, eles estão lutando contra os britânicos, eles estão lutando contra a elite árabe, que muitas vezes está vendendo os terrenos para os judeus lá de Beirute, de Alepo, e também contra os sionistas. Então, esse contexto todo tem que estar por trás para a gente entender 48, né? A guerra de independência, que Israel chama de guerra de independência, que os palestinos chamam de Anakba. Então, nasce o Estado de Israel, depois do cessar-fogo, e não nasce o Estado palestino. Lembrando que os territórios que, a princípio, estavam previstos pela ONU para os palestinos, entre 48 e 67, vão ficar sob domínio jordaniano, a Cisjordânia, e Gaza sob domínio egípcio. Então esses dois territórios, na verdade, já tinham uma espécie, isso que eu não sabia, desse movimento palestiniano. Eu achava que era o contrário, eu achava que era um pedaço da Jordânia e um pedaço do Egito, que por acontecimentos posteriores, é que teriam criado uma identidade palestina.
Já tem, aí muitos vão falar que a Jordânia, por exemplo, a grande maioria da Jordânia é de palestinos, né? Enfim, que essa identidade depois ela vai ganhar muito mais força, sobretudo depois de 67, depois da Guerra dos 6 Dias, quando a gente vai ter a ocupação dos territórios israelenses, e aí fica complicado, porque por um lado tinham palestinos sob domínio jordaniano, né? Como eu falei, de 48 a 67, tinham palestinos do domínio egípcio, 48 a 67, e cerca de 20% da população israelense é o que a gente chama de palestino, né? Na realidade, são vários subgrupos. A gente tem os beduínos, que são nômades no sul, tem drusos, que é uma religião à parte no norte, e tem muçulmanos e cristãos. Então, a grosso modo, a gente pode pensar nesses 4 grupos, né, que a gente chamava de árabes israelenses. Hoje eles falam muito da identidade palestino-israelense. Tá tonto, bem-vindo, Arlan Ossarlan. Porque essa coisa da formação da identidade israelense, ou judaico-israelense, é mais fácil de entender do que a formação da identidade palestina para mim. Ah, tá. Porque dentro dos israelenses, é muito importante, às vezes a gente vê aqui no senso comum, falar que tudo polonês, tudo russo. Não, o Holocausto tem um peso muito importante. Mas desde o começo tem judeus de Bukhara, judeus do Iêmen vivendo ali. Como eu falei, tem judeus otomanos. Aquilo foi, né, com uma identidade otomana e que ficam na região de Sfat, Jerusalém. E depois a gente tem os judeus do mundo árabe e muçulmano que chegam ali. 60% de Israel hoje é de judeu mizrahi, que a gente fala oriental. Não é que é mais fácil entender a identidade judaico-israelense. É menos complicado entender. Pois é, não sempre quando alguém fala fácil para o Oriente Médio, eu vou encrencar. Mas era um pouco essa ideia que eu não consegui entender. Até porque tem muita, de modo geral, essas identidades nacionais ou subnacionais, elas são criadas um pouco ao contrário de uma outra identidade que é criada da proximidade, né? Também. Por isso que eu imaginava que a identidade palestina tinha sido criada um pouco assim posterior. Então, para mim, que isso é novidade, que já tivesse uma... E eu não sabia que isso tinha a ver exatamente com os territórios que hoje correspondem à Cisjordânia e a Gaza. Tem uma historiografia. Esse é um tema efervescente, inclusive de história otomana, né, Christian? Eu estudei parte do meu doutorado na Turquia, estudei história otomana, sou uma das poucas brasileiras, né, que tenta... Tenho certeza. que tenta entender essa questão. Então, tem um ramo, eu cito sobretudo o professor Louis Fishman, do Brooklyn College, nos estados de Nova York, e o Jonathan Gribetz, ambos foram orientandos e trabalharam com o Rashid Khalidi, né, da Colômbia, que tem se debruçado sobre documentação em vários idiomas, né, mais otomana, mostrando que nesse final do século XIX já existe um nacionalismo, um palestinianismo, é o termo que o Louis nessas Fishman... regiões. Aí que tá, você vai pensar sobretudo Nablus, a região de Jaffa, Jerusalém, né? Porque historicamente até conviviam muito bem com os judeus, né? A coisa começa a se complexificar ali nesse momento, né? E aí depois, com esses recortes regionais, eu digo, né? Depois da Guerra de 48, a coisa vai ficar mais clara, né? Bom, a gente ainda está em 48. Não, pois é. Então, é uma longa história. Mas, assim, o que eu acho importante, pelo menos a forma com a minha abordagem, é porque eu acho você não pode... Você tem que entender também, no caso dos palestinos, eu falei, os judeus, né? Todas as sinagogas, todos os cemitérios do mundo todo, 2000 anos de diáspora, sempre voltados para aquele território. Os palestinos, na realidade, o Islã só vai chegar ali no século VII, mas um dos patrimônios mais antigos do Islã é o Domo da Rocha, a esplanada das mesquitas, onde tem o Domo da Rocha e Al-Aqsa. Aquilo faz parte desse palestinianismo que eu falei. O Louis Fishman vai falar, eles têm ideia de que eles são os protetores dos terceiros lugares sagrados do Islã. A gente tem Meca e Medina, no que é hoje a Arábia Saudita, e Al-Quds, né? Kudus, em turco, a Jerusalém, a santa, a sagrada. Essa identidade que está se formando, sobretudo para os muçulmanos ali, eles são os guardiões. Então, isso faz parte ali dessa identidade própria. Por isso que é importante entender que é contrário, mas também tem algo, né, a próprio dialeto, a comida. Depois a gente vai ter a kefia, que é muito interessante, né? O pano palestino, ele tem, por um lado, umas listras que mostram as rotas comerciais que historicamente passavam por aquela região, as fishnet, como fala, redes dos pescadores, e também é o ramo de oliveira, né, mostrando que eles têm uma ligação com a terra. E é interessante a questão do mar, que em Gaza a gente vê o mar, mas quando eles vão ficar restritos à Cisjordânia, eles estão longe do mar. Então,
tem uma identidade ali própria que está sendo construída, e eu acho importante frisar isso porque faz muito sentido para ambos os lados. Em 48, como eu falei, né, não nasce Israel, quer dizer, nasce Israel, não nasce o Estado palestino. Num primeiro momento, né, 4 grupos de palestinos, na Cisjordânia com a Jordânia, em Gaza com o Egito, dentro de Israel, sem cidadania, mas depois, né, começa a ter a questão da cidadania, e a diáspora palestina, né, que aí depois vai ter a UNRWA, vai ter uma agência da ONU, né, enfim, eles falam 700 mil palestinos que foram expulsos quando nasceu o Estado de Israel. E aí, enfim, a história é longa. No primeiro momento, né, se organizam em torno da OLP, Organização pela Libertação da Palestina. No primeiro momento, né, luta armada, depois acordos de paz, né, quer dizer, de reconhecimento de Israel e o que seria os acordos de Oslo. Eu morava lá, parecia que ia nascer o Estado palestino. E, por outro lado, um grupo contrário que deriva da Irmandade Muçulmana, que é o Hamas, que não. É uma questão tanto nacional quanto também religiosa. Então, para fazer essa longa viagem do lado palestino, o que a gente tinha nos últimos tempos era justamente a Cisjordânia sob domínio do que seria a OLP, o Ashraf, né, com a Abu Mazen, muito enfraquecido, e desde 2006 o Hamas dominando Gaza, dominando, né, mas, enfim, volto ali, né, de Israel e numa situação bastante precária. Então, muito complicado isso tudo, mas para a gente chegar ao LP e o Hamas. Do lado israelense, até os anos 70, em grande medida, tinham governos de esquerda, né? Enfim, Ben-Gurion, Golda Meir, né? Os fundadores daquele Estado, e que vão ter bastante sagacidade, né? Mesmo com tanta guerra, com tanto conflito, né? Vão, enfim, criar instituições, universidades, fazer o programa nuclear israelense, né? Na virada ali dos anos 60, que vai ser importante para a percepção de, nunca vai ser assumido, né? Mas de ter algum poder, né? Para garantir a sua independência, na sua sobrevivência na região. A partir dos anos 70, a direita começa a chegar ao poder, no primeiro momento com Begin, vai e vem, né? Enfim, o Rabin até voltou com a esquerda, né, ao poder e tentou normalizar com os palestinos, justamente nos acordos de Oslo, foi assassinado. E, resumindo da história, nos últimos tempos a gente tem Benjamin Netanyahu como a figura política de Israel que já passou o Ben-Gurion. Ele está reconfigurando o Estado de Israel em torno de uma identidade cada vez mais conservadora, cada vez mais à direita, cada vez mais com a narrativa de que não tem com quem negociar, que era a gestão do conflito. Eu lembro que uma vez eu participei do programa online de vocês falando sobre isso, e achava que Israel estava protegido com a tecnologia, com o poderio militar, e não foi isso que aconteceu. Veio o 7 de outubro e a coisa desandou. Falei muito. Mas falou muito bem e foi muito ilustrativo. Porque a pergunta também tinha que chegar nessa questão de como se tornou possível uma inviabilidade da convivência a ponto de ser possível ao sujeito como Netanyahu patrocinar uma política que parece uma política a respeito de Gaza, que é uma política assim de extermínio, um pouco de terra arrasada, né? São várias questões, né? Por um lado, como eu falei, esses grupos, né? Por um lado, os ultra-ortodoxos, quando Israel nasceu, eles eram uma minoria. O Ben-Gurion tem lá um acordo chamado status quo, né? Vocês não precisam servir o exército, vocês ganham subsídios, vocês mantêm o judaísmo, já que quando Israel nasceu, apesar de ser um Estado judaico, ele era bastante secular. Então, os ultra-ortodoxos eram pequenininhos, pouquinhos, eles foram crescendo, se reproduzindo, ganhando poder político, e se há governo, eu sou a favor, né? Enfim, então ganharam uma força política. A outra coisa, a partir de 67, sobretudo, com a ocupação, sobretudo da Cisjordânia, mas também de Gaza, os colonos, né? E aí são figuras que eles vão juntar um nacionalismo messiânico, muitos estadunidenses, inclusive, né? Hoje são cerca de 500 mil que vão construir colônias, e eles não falam mais de Cisjordânia, ou quando eu morava em Israel nos anos 90, falavam Shtarim, territórios. Eles chamam de Judéia e Samária, que é o nome bíblico, né? Tem muitos filhos, e, enfim, e foram ganhando um poder político muito forte. São figuras como Ben-Gvir, como Smotrich. Então, ainda tem aquela Israel secular, né, Tel Aviv e tudo mais, mas cada vez mais esses dois grupos vão ganhando poder político. O Benjamin Netanyahu, durante muito tempo, ele conseguiu compor ali com o centro, porque ele é secular, ele não é religioso, né? Ele tem uma visão meio messiânica, meio militarista de Israel, mas ele, enfim, né, anda de carro no Shabat, essas coisas, né? Mas ele foi
esfaqueando, traindo todas as outras possibilidades políticas que nesse governo que começou em 2023, ele só conseguiu sobreviver politicamente com esses grupos, não só com o Likud, com o partido dele, que vai ficar cada vez mais conservador e belicoso, como os colonos e os ultra-ortodoxos. Então, quando ele chega ao poder, aí são várias camadas, né? Primeiro, a figura do Benjamin Netanyahu, que é uma figura que quase psicopata e absurdamente inteligente, né? Enfim, que vai fazer o que for possível, e é impressionante nesses quase 2 anos de guerra, né? Como ele sobrevive. Eu estou falando com a mídia desde o 7 de outubro, que eu falava, esse cara tinha que cair pelo fracasso que foi esse projeto político dele de gestão do conflito. E nessa sobrevivência política, ele dá muito poder, sobretudo para os ultra-ortodoxos, que não querem servir o exército, e cada vez mais é importante. As pessoas estão tendo, imagina, estão fazendo várias rodadas em Gaza, tendo estresse pós-traumático, todos os traumas aí, né, em relação à guerra, vista como uma guerra, sem falar como é que a gente interpreta Gaza, né? Então, ele tem essa questão dos ultra-ortodoxos, e os colonos, eles não escondem de ninguém. Eles, de todos os grupos políticos de Israel, eles têm um projeto de recolonizar Gaza, uma questão messiânica. Então, por um lado, em termos políticos, tem isso. Por outro lado, Cristian, acho muito importante, não é passar pano, mas como é que o israelense vê o 7 de outubro. Primeiro, vieram 3 mil, a princípio, terroristas, né, do território de Gaza, que fizeram o maior atentado. Sim. 1.200 mortos, 200 e tantos reféns, estupro, isso tudo com streaming. Sim. Então, primeiro, todo mundo conhece alguém. A gente fala em hebraico, kol echad makir mish. Todo mundo conhece alguém que foi morto, que foi estuprado, que foi sequestrado ou que foi servindo. Então, isso é um trauma coletivo. Depois, os vídeos, né? Enfim, a criança que entra em Gaza, estão cuspindo na cara dela, a menina, né, a Shani Luke, lá toda quase que nua, e as pessoas, né? Então, para o israelense comum, além do trauma, muitos começam a falar Gaza e Hamas a mesma coisa, né? Por outro lado, muitos estão, não vê a mídia israelense durante muito tempo, apesar dos israelenses acessarem a mídia internacional, eles consomem muitos 3 canais internos, sobretudo, eles só mostravam que a questão dos reféns ou a questão dos soldados, eles não viam o que a gente sabe de Gaza. Ou né? não vem, né? Acho que o João Miragaia falou disso também. Oi? O João falou essa coisa mesmo, que você tem uma cobertura da mídia que é muito nacionalista também, por conta da guerra, né? Mas mais do que nacionalista, tem censura militar. Agora, talvez nos últimos 2, 3 meses, a gente começa a ver pela primeira vez, Israel sempre teve um ativismo, e eu sou super parceira deles, eu posso falar do Standing Together e tal, mas assim, agora a gente vê israelenses com fotos de crianças palestinas indo para as praças e falar, sabe, não faz sentido essa guerra, vocês têm que libertar os reféns e parem da matança. A gente não é isso, né? Israel não é isso. Se fala que é um exército mussari, um exército que tem valores, não é isso que está sendo, né, feito. Então, são várias camadas que tem que levar em consideração, e eu sempre falo que trabalhar com preto e branco, para mim, é complicado. Então, isso tudo para tentar explicar o lado israelense, mas dito isso, é isso. Benjamin Netanyahu, quase 2 anos depois da guerra, ele tem um mandato do TPI, né? Enfim, tem um pedido para prisão. E a gente está falando, o próprio jornal Haaretz, eu estava escutando agora, inclusive, uma entrevista de um jornalista, fala de cerca de 100 mil palestinos mortos, a grande maioria mulheres e crianças, e não tem menor estratégia. A estratégia pessoal do Benjamin Netanyahu é a manutenção da guerra, porque se acabar a guerra, ele cai. Então nem tem, pelo menos declarado nada, né? Um plano de anexação formal, o que vai fazer. Só aquelas besteiras do Trump, que vai fazer lá uma praia, aquelas coisas assim, A fala do Trump, na minha avaliação, aquilo foi essa coisa, tem alguma coisa a ver com essa estratégia dele de negociação, de falar uma coisa muito absurda para alguém vir com uma coisa menor. Mas tem grupos de colonos que têm planos, sim, né? Até porque tinham colônias ali, o Ariel Sharon, que tirou na porrada aquelas colônias. Então, sim, existe um projeto, ou existe, por isso que eu acho que nos próximos dias a gente vai ver mais violência. Hoje mesmo teve um ataque a um café na praia de Gaza, enfim, porque acredito que finalmente o Trump vai forçar algum grau de negociação, e praticamente o que muitos interpretam que o governo israelense do Bibi Netanyahu o que sobrar ali vai ser muito fraco, né? Teoricamente, o objetivo é acabar com Hamas, como se fosse possível. Eu acho impossível.
Mas, Você está deprimido. não, eu fico muito deprimido com esse assunto, porque eu acho que não... Porque a gente está prevendo a queda desse desgraçado há 2 anos e não cai. Entendeu? E ao contrário, quando você me fala da importância crescente dos colonos, eles só podem se justificar com um messianismo mais reacionário possível. E você tem o crescimento e essa aliança que você está dizendo entre esse pessoal e os reacionários propriamente ditos, que você está chamando de os ortodoxos, e o endurecimento do Partido Conservador, né? Que é os ortodoxos, é importante dizer que eles não são necessariamente sionistas. Né? Eles trabalham com outra lógica religiosa, eles estão esperando o Mashiach, tem grupos, Messias, né? E tem grupos, inclusive, que são articulados com palestinos, o Neturei Karta. Então, mais uma vez, só para deixar claro, quando a gente fala de ultra-ortodoxos, tem, enfim, camadas ali de complexidade. Mas sim... Né? Quando eu digo reacionário, é politicamente reacionário. Se o sujeito não está politicamente enfiado, está achando que está no 4.000 a.C., aí esse cara não está politicamente... mobilizado, entendeu? Eu acho que ele, por um lado, está muito empoderado, digamos assim, sobretudo porque o 7 de outubro jogou ele na lama, sim. Mas é impressionante como ele conseguiu se reconstruir. E aí, desde o setembro do ano passado, né, quando tem a questão contra o Hezbollah, com os pagers, com os walkie-talkies, depois quando a Síria cai e agora com o Irã, ele está muito forte e essa aliança com os Estados Unidos. A questão eu tenho que falar... sempre vendendo que ele está ajudando a redesenhar todo o mapa da região em prol da segurança de Israel. O Irã, a Síria, tudo isso que vai acontecendo em volta. Em grande medida ele está fazendo isso, mas justamente porque ele está fazendo com que tenha uma reação contra ele, né? Ele tem essa narrativa, inclusive, que não é só dele, isso é importante, porque as pessoas estavam contra ele, como eu falei, mas a guerra do Irã, a guerra contra o Irã, para o israelense comum, houve uma percepção de legitimidade, isso é muito importante. E eu acho muito importante frisar isso, porque o 7 de outubro tem dedo iraniano até medula. Obviamente que foi um ataque do Hamas, que tem a ver com a questão palestina, essa questão mais antiga, Gaza, e isso é um item importante, mas, por outro lado, o Irã, desde a Revolução Islâmica, foi criando um projeto de poder regional, né, com o Hezbollah, com as milícias xiitas no Iraque, se associando com o governo do Bashar al-Assad, com os Houthis, de que os israelenses chamam de anel de fogo. Eles começaram a se sentir, né, sim, cercados. Cercados, e o programa nuclear. Então, a percepção do israelense comum é de que é uma ameaça existencial, que eles estão envolvidos até a medula com 7 de outubro. Israel não fez nada contra o Hezbollah nem com os Houthis e tomou porrada de ambos, né? Já conseguiu praticamente inviabilizar os Hezbollah, mas os Houthis hoje mandaram ainda um míssil balístico. Então, para o israelense comum, a ameaça iraniana é verdadeira e o Bibi conseguiu, né, enfim, mostrar uma força, não só uma força regional em relação ao Irã, como trazer os Estados Unidos para a guerra, né? Mas mais do que isso, então esse é o sentimento comum, mas eu acho que tem uma interpretação acadêmica importante, digamos, né? Se você pega os caras que estudam, os caras e as mulheres, né, que estudam o programa nuclear israelense, como Avner Cohen ou como a Or Rabinovich, tem um projeto israelense de manter a primazia nuclear. Então, atacar o Irã tem a narrativa da ameaça existencial, mas tem a ver com... Israel já conseguiu inviabilizar um programa nuclear egípcio antes, um programa nuclear iraquiano, os Iraque, antes, um programa nuclear sírio, antes, em 2007, e agora a ver se conseguiu viabilizar o programa nuclear. A gente diz que não, né? Que diz que a bomba americana ela entra debaixo da terra, mas se você fizer uma laje de concreto de 400 metros, o negócio vira para a direita, você olhou cada coisa. Mas eu acho que isso é o de menos, sabia? Que o negócio está enfiado no céu, 3 quilômetros debaixo do chão, sei lá. Eu acho que a grande questão... Guerra não tem como saber. Mas eu acho que a grande questão foram 60 anos de tentativa israelense de trazer os Estados Unidos... Porque o programa nuclear israelense não é com os Estados Unidos, é com a França, né? E ao longo desses 60 anos, o tempo todo, existia um acordo velado de não falar sobre o programa em relação aos Estados Unidos, e dessa vez conseguiram trazer os Estados Unidos para a proteção dessa política. Isso é grande novidade, digamos assim, que eu também acho que está faltando no debate público, né, aqui. Mas eu acho que só ele, o Netanyahu, teria tido esse prestígio, por causa da política interna norte-americana, de conseguir arrancar, nem que fosse por uma semana, o Trump do isolamento em que ele supostamente se impôs por causa da política dos reacionários norte-americanos, tipo Steve Bannon, de não pode ter guerra, aquela conversa de que acabou a guerra, acabou a guerra, né? E aí não teve que sair. Eu discordo. Não?
Eu discordo, eu acho que é óbvio que o Bibi é muito influente, né? E ele consegue convencer. A gente não, inclusive tem um documentário no Netflix, uma série documental, eu não tinha visto esse final de semana. Parece que o Bibi foi no casamento do Trump com a Melania, então isso tudo tem que estar no radar, mas existe um jogo dos Estados Unidos desde o começo, a sexta-feira, 13 de junho, quando Israel atacou o Irã. Há um aval claro dos Estados Unidos, há uma proteção disfarçada, não só dos Estados Unidos, aparentemente da Jordânia e do Iraque também, em relação aos drones e mesmo aos mísseis. Ao que tudo indica, desde abril, inclusive, já tinha tido uma ameaça de ataque. O Trump pediu para segurar. Eu entrei, até falei na mídia isso, será se ele está ouvindo esse debate entre, eu nunca sei o nome dele, Tucker Carlson, né? O Tucker Carlson e o Ted Cruz, né? Porque o Ted Cruz falou, não, tem que atacar, e o Carlson falou, não, olha só como é que foi o Iraque no passado, olha só que quer atacar um país de 90 milhões. Eu estava achando que era isso. Acho que o Trump, ele tem a agenda dele, por um lado, talvez dele ser aquele que vai fazer diferente dos outros governos anteriores, e de que não vai ser como o Iraque, não vai ser um atoleiro, vai ser uma porrada bem dada, e que aquilo vai levar para uma negociação. Sim, paz para o nosso tempo. Quer dizer, é sempre a ideia de que vai ser a última guerra, né? Pois é, então eu acho que talvez tenha mais a ver com uma interpretação do Trump nesse sentido, e eu acho, hoje saiu um texto no Globo Meu com o Coronel Paulo Filho, eu acho que tem um jogo contra a China, mais amplo também. Né? A gente tem as chamadas guerras dos corredores, né? Enfim, de conexões ali comerciais, em que a China estava articulada, tem um projeto, né, com o Irã, foi inaugurado alguns dias antes do ataque israelense. Ele já tinha uma estrada de ferro, né, que vai de Xi'an até o Porto Seco, perto de Teherã, e poucos dias antes eles tinham levado painéis solares, e a mídia iraniana, a Press TV, estava gritando, olha só, isso é um golpe geopolítico, olha só como China está ajudando o Irã a bypassar sanções e choke points, né, estrangulamento marítimo. Então, eu acho que tem também, nunca é uma coisa só, Christian, mas eu acho que esse item de guerra comercial, né, de questões que a gente tem de transição hegemônica, e tem que olhar isso também, mais do que pensar que o Bibi manda no Trump. Não, mas eu não acho que ele mande, não. Estou falando só que você tem um eleitorado enorme da base do Trump dentro dos Estados Unidos, na verdade, que, independentemente das relações pessoais, veem eles como parte de uma mesma engrenagem. Sim. Entendeu? Um pouco como se vê aqui no Brasil também. Então, isso não tem a ver com relação, o que eu queria dizer, que isso não tem a ver com relação pessoal, tem a ver com o fato de que ele está apoiando. Ele não apoiar também teria um custo com esse pessoal também, de alguma maneira, entendeu? Não é pessoal, é mais a imagem de fora, enfim. Sim, sim. É que eu tendo, assim, muito a ficar olhando para a política interna, quando eu olho para essas coisas. A despeito da lógica geopolítica, quer dizer, eu acho que a lógica geopolítica sempre tem a ver com política interna. Claro. Entendeu? E a narrativa dele, Make America Great Again, e que tem que sair daquelas Forever Wars para focar na China. Então, se você forçar a barra, você pode ver que tem a ver com foco na China também. Entendeu? Sim. O meu ponto só era saber o que houve de tão forte para levá-lo a criar uma suposta exceção dentro da política dele de paz, de não meter os Estados Unidos em guerra. Isso que eu achei interessante. Entendeu? Porque talvez ali fosse... E poderia ter um retorno para ele, assim, ele vou ali rapidinho jogar os mísseis e volto, sabe? Porque a causa era boa, entendeu? Ele está dizendo que, na realidade, não foi uma guerra, foi um ataque contra o programa nuclear, e que isso vai levar à negociação. E eu confesso, mais uma vez, eu sempre vou falar isso, não é uma questão de gosto ou desgosto pessoal. Eu confesso que acredito que vai levar a algum grau de negociação, vai forçar o Benjamin Netanyahu a ter um cessar-fogo em Gaza, e aí tem toda essa discussão de se vai ter ampliação dos acordos de Abraão, que é o projeto do Trump. É o projeto do Trump porque ele quer fazer negociação com o Golfo e porque ele quer o Nobel. Então a gente tem que levar isso, tem que levar isso tudo em consideração também. Você vê um futuro mais pacífico para a região? Com essa altura do campeonato, a pergunta fica até parecendo cômica. Olha, são várias questões. Porque tem uma coisa que você estava dizendo aqui, assim, o que eu andei vendo é que na hora que o bicho pega, no caso de Israel e sobretudo do Netanyahu, a política de sobrevivência do Netanyahu passa por cima de todos os outros tipos de consideração existentes no mundo inteiro, interno e externo. Se o Trump mandar ele fazer alguma coisa que ele acha que ele vai entrar pelo cano, que ele vai cair, ele não vai fazer.
Entendeu? Por isso que eu acho que também é incrível essa força que tem ali no meio. Ele simplesmente vai... Foi no tempo do Biden, inclusive. Acho que foi no tempo do Biden que ele mandou o Biden passear. É diferente. Biden é uma coisa, Trump é outra. Mas eu tô falando assim, o poder americano... É uma coisa que é tão forte ali eu dentro. Eu acho que nesse exato momento, o Trump está se metendo na política doméstica israelense, porque era para ter agora a continuação do processo, né, porque o Bibi tem questões, né, de corrupção e tal, ele está falando para a política doméstica e, de fato, foi agora suspenso. Acredito que há algum grau de negociação no sentido de que te entreguei o Irã, né, que era o projeto da sua vida, agora me entrega um cessar-fogo em Gaza, pega o seu tempo que você precisar para fazer a carnificina que você quiser, desde que você me entregue o cessar-fogo em Gaza, porque o cessar-fogo em Gaza ele é importante para a normalização das relações, sobretudo com a Arábia Saudita, de quebra, parece que estão falando também em Síria e Líbano, e isso é importante duplamente. É importante porque o Trump tem relações também antigas e históricas, sobretudo com a Arábia Saudita e com os países do Golfo, e ele quer fazer negócio ali também, e também porque pode levar, como eu falei, ao Nobel. A questão que eu fico em dúvida, justamente por conta do Bibi Netanyahu, é que para você ter algum grau de pacificação de fato, né, sobretudo dos países do Golfo em relação a Israel, é necessário um Estado palestino. Porque a rua árabe, a rua mesmo da Arábia Saudita, a rua árabe não está totalmente solidária, né, com a carnificina, com o que está acontecendo em Gaza. Então, qual é o grau de enforcement, de fato, que o Trump vai ter sobre o Bibi? Vamos ver. Mas eu acho que, diferente do que fala o senso comum, o Bibi enrola o Trump, acho que, cuidado. Acho que o Trump sabe falar a linguagem do Bibi, muitas coisas ele concorda com o Bibi, mas acho que ele vai falar grosso, acho e torço, né? Para que, enfim, tenha algum grau de, não sei se vai ser a paz que eu imagino, né, que eu sonho, mas algum grau de, enfim... Arrefecimento do conflito? De arrefecimento do conflito. É engraçado, porque no fundo, assim, parece que está dizendo é que, no fim das contas... pode haver paz, mesmo que seja a paz dos cemitérios. Exatamente isso. Mas se a rua árabe não deixar... Se bem que não tem muito o que fazer ali do lado deles, né? Não. A gente vê muito mais o Ocidente se mobilizando do que a própria região, né? Tanto porque eles também vivem as próprias... Imagina o Egito cheio de problemas econômicos, né? Enfim, eles também têm governos repressores, né? Como também a própria questão palestina, ela, né, enfim, ela é sensível. Né? Mas a impressão que dá, às vezes, eu sou ignorante no assunto, mas quando eu corro, já te falei isso, mas quando eu corro o olho, a impressão que dá, pelo pouco que eu leio, é que a rua está lá, mas os governos não estão exatamente com a rua, que os governos querem fingir que estão à rua, mas os governos não estão com a rua. Exatamente. Os governos da Arábia Saudita, o governo desses países todos. A minha interpretação, quando o Bibi falava em conflict management ou quando tem os acordos de Abrão, era exatamente isso. Olha, eles estavam de saco cheio da questão palestina, os palestinos estavam se articulando com o Irã, achavam que eles não queriam uma solução, enfim, né? Eu acho que isso explica, em grande medida, até os acordos de Abrão no primeiro governo do Trump. Mas depois do 7 de outubro, e sobretudo do que a gente tem em Gaza e também na Cisjordânia, que os colonos estão fazendo ali com os palestinos, é um absurdo. Então, você tem um movimento da rua árabe e esses países, sobretudo quando a gente pensa nos Emirados Árabes, a Arábia Saudita, o Bahrein, o Egito, o Marrocos também, mesmo o Sudão, né? Eles têm que dar uma resposta. Então, a questão é isso. Eu acho que os próprios governos talvez não tenham de fato... mas aí, às vezes, eles participam fazendo umas ações meio telecat, né? Do tipo, fazer uma coisa para dar satisfação para a rua, jogam drone, jogam míssil e tal, pararé, o negócio dura, sei lá, 2, 3 dias. Não, agora estão mandando ajuda humanitária absolutamente relevante e importante para Gaza. Eu sim, para Gaza sim, mas estou falando os outros países. Eles fazem, volta e meia parece que eles fazem um jogo para agradar a rua. Mas não é um jogo no qual eles estão realmente empenhados. É isso que eu quis dizer como telecat, que você finge que está lá lutando, mas é tudo encenação, entendeu? Tem isso. Ai, Jesus. Esse é um assunto realmente que me deixa assim. Então, deixa eu te trazer onde é que eu, Monique, assim, não fico deprimida, né? Eu desde o 7 de outubro eu voltei para terapia, eu tomo uns ansiolíticos, né? Porque ao mesmo tempo que a minha praia acadêmica é a minha família, são os meus amigos, né? E eu morei na Turquia, eu tenho amigos no Irã, eu tenho, enfim, na região como um todo.
dentro de Israel, sobretudo na comunidade de palestinos israelenses, você tem movimentos grassroots, e o tempo todo eu fico gritando, preste atenção neles. Você tem o movimento Standing Together, Omdim Beyachad, que eles agora conseguiram levantar dinheiro para levar abrigo antiaéreo, né, bunker, para os beduínos que vivem em assentamentos ilegais no Negev. Eles mandam ajuda humanitária para Gaza. São pessoas dali mostrando, olha, não adianta, são 7 milhões para cada lado. 7 milhões de judeus e 7 milhões de palestinos, se você pega esses 3 territórios, Jordânia, Gaza e dentro de Israel. Ninguém vai desaparecer. Precisa ter algum grau de standing together, de andar juntos e olhar para frente. Dentro de Israel, na política israelense, tem o Yair Golan, um general da reserva, e que está tentando reconstruir a esquerda e falar, não tem jeito. Tem que ter, o Irã é uma ameaça, mas tem que ter algum grau de contemporanização e pensar nos palestinos. Então, assim, eu acho que é um horror, e eles mostram todo dia, sobretudo com o que a gente está vendo em Gaza, mas tem movimentos ali, ou o Aziz Abu Sara e o Mao Zenon, eles encontraram com o Papa Francisco, agora estavam com o Papa o Leão XIV, né? Eles têm um movimento chamado Interact, que trabalha com turismo, justamente de mostrar ambos os lados. Então tem grassroots movements, quando a hora chegar, tem muita gente ali mostrando, olha, a gente não vai sumir e a gente tem que achar uma forma comum de solução. E fora isso, fora do que a gente vê no Oriente Médio, gênero, né, Cris? A gente estava falando que o patriarcado ecumênico ali, né? O Bibi Netanyahu é um senhor idoso judeu, o Ayatollah um senhor idoso xiita, o Trump um senhor idoso estadunidense, e é isso, a linguagem é da porrada, a gente está no século XIX de volta, enquanto a gente tiver isso, né, essas pessoas mandando, eu não tenho muita esperança. Pois é, a gente fica conversando sobre essa questão do Estado palestino, da solução dos 2 estados. Mas, assim, da melhor das hipóteses, mesmo que houvesse um Estado como esse, que eu não sei se essa altura se criaria em Gaza, talvez só na Cisjordânia, não sei. Mas seria impossível pensar no Estado de verdade, né? Você imagina uma região protetorado, alguma coisa assim, que nem chega a ser Estado. Então, parece que existem aí iniciativas do Golfo a ver, né? Quer dizer, tem que ter uma legitimidade local, né? Quem seria essa legitimidade? Porque também a autoridade palestina, né, está muito enfraquecida, outro idoso, né? O Abu Mazen. Então, sim, e além disso, por isso que eu falo que tem que ter 2 estados e, de repente, ficar 1, 2 gerações distantes um dos outros, porque é muita dor. Sim, pois é. Imagina essas crianças palestinas que sobreviveram e o ódio que eles vão ter. Da mesma forma como eu já contei para você, os israelenses têm muito rancor. Sim. Olha só, foi agora muitos dos reféns que saíram, eles estão dando depoimentos, tinha umas meninas, as taxpaniotas, soldadas, elas falaram, fui escravizada numa família palestina comum, né? Ou foi torturado, tinha que escolher quem ia tomar o tiro no joelho. Então tem muito rancor. Como é que vai criar um Estado dessas condições? Pois é, então aí a gente precisaria de países como o Brasil, precisaria do multilateralismo, precisaria de movimentos grassroots ganhando força mais do que, né, enfim, o ódio. É muito complicado. Que recomendação você daria para as pessoas que querem se informar mais sobre o assunto, sem cair no medo de fake news, e que não seja só fazer como eu estou fazendo aqui, que eu já estou dando a resposta da sua pergunta, que é ouvir você? Assim, eu sou muito sozinha, né, Christian? Eu tomo porrada de todos os lados, então alguma coisa certa eu tô fazendo, né? Sempre falo isso, né? Eu sou judia, sou cidadã israelense, morei 5 anos em Israel e morei na Turquia também. É profundo amor que eu tenho pelo Oriente Médio e por todas as culturas. Eu acho que se elas conviverem vai ser lindo, porque são muito mais próximas do que a gente pensa, né? Então, assim, o que eu acho importante é justamente, a partir dessa minha vivência e dessa minha luta um pouco solitária, é tentar achar quem está tentando olhar o todo. Então, tem uma plataforma que eu sou muito fã, que é o Al Monitor. É uma plataforma de jornalistas independentes e eles cobrem o lado palestino, o lado israelense, o lado curdo, o lado turco. Você paga uma taxa para ajudar, né, o jornalismo que tenta sobreviver nesse mundo, né, complicado. Então, a melhor jornalista de Oriente Médio para mim é a Amber Zaman. Está lá entrevistando iranianos, entrevistando israelenses. Então, assim, eu acho que o exercício nesse mundo polarizado de fake news, né, que muita informação é desinformação, é você tentar entender quem tem alguma curadoria e que tenta mostrar todos os pontos de vista e mostrando tanto a complexidade, que é difícil, né? A gente tem muitas respostas claras, e também pontos de convergência possível. Então, eu gosto muito do
do Al Monitor, tem uma newsletter turca chamada Turkey Recap, que eu gosto muito, porque aí como que é? Ele é mexicano, italiano, casado com uma curda, porque a mídia turca não dá para você acompanhar, porque é toda censurada ou bias, né? Então, por um lado, é interessante olhar como a mídia de cada país quer que você veja, como a Al Jazeera não é isenta, gente. A Al Jazeera é da família real do Catar. A Press TV, a IRNA, é a mídia oficial iraniana. Canal 14, aquela coisa horrorosa, é oficial do Bibi Netanyahu. O Ynet, que é um canal israelense, está super fazendo propaganda dentro de Israel Haaretz. Que jornal bom. Que galera que peita e que desde sempre fala do custo da ocupação. Tem um jornalista chamado Gideon Levy, outra chamada Mira Haas, que mostra desde sempre que Israel nunca vai ser democrático de fato se não encarar a ocupação, a forma como os palestinos são tratados. Então, eu acho que o exercício é tentar achar essas vozes. Eu recomendo em Israel o Haaretz, o Al Monitor, e esses jornalistas independentes, essas vozes desses movimentos, como eu sempre friso, Omdim Beyachad, que se chama Standing Together, One Homeland, Two States, Third Narrative, sobretudo esses todos, a liderança é palestina, palestina-israelense. Eu acho isso muito importante, né? São palestinos que vão estudar aquele Nas Daily também, né? Que foi estudar em Harvard, enfim, tem que ouvir a voz deles tentando mostrar algum grau de solução para o problema deles. Óbvio que a gente tem que gritar e tentar influenciar para que figuras como o Bibi Netanyahu percam o poder. Claro. Porque a gente nem falou sobre isso, eu acho que é mais essa pré, porque o Bibi, apesar de tudo, ele faz parte de uma extrema-direita global. Claro. Ele é impressionante. Não, ele é muito impressionante, porque ele está assentado em cima daquilo que é o símbolo máximo do lado cristão, pelo menos, do que é a extrema-direita, que é essa herança reacionária, religiosa, que está associada com esse negócio judaico-cristão, seja lá o que significa bem exatamente isso, né? Porque a gente está falando das 3 cidades sagradas do islamismo, mas a gente tem hoje as 2 cidades sagradas do reacionarismo ocidental, que é Jerusalém e Washington, entendeu? Por isso que eu estava querendo dizer que você tem uma conexão ali dentro, que para fora, em termos eleitorais, é muito importante, mesmo que você não tenha a ver com relação pessoal, necessariamente. Entendi. Mas tudo interconecta, por exemplo. Para mim faz todo sentido que esses colonos, por exemplo, que você está se referindo, tem uma conexão até com o reacionarismo tipo americano, com essa coisa de make Israel great again, mas Israel great again é Israel lá do tempo sei lá, anterior à ocupação romana, no imaginário reacionário, entendeu? Ele é uma figura central, tanto que você está falando das bandeiras que aparecem em todas as manifestações de extrema-direita do Brasil, a bandeira de Israel. O que a bandeira de Israel tem a ver com isso? Quer dizer, é uma conexão de Netanyahu com o Antigo Testamento, ou a leitura reacionária do Antigo Testamento. Por isso que assim, eu acho que é um assunto complicadíssimo, porque você tem 60 andares de discussão de diferentes camadas, significados. Uma coisa é a realidade histórica, outra coisa são as narrativas dos vários grupos, outra coisa é a internacional reacionária. Mamma mia! Só você mesmo. Não, de tédio a gente não morre, né? Tem que fazer terapia, tomar um ansiolítico de vez em quando. Mas eu acho que ainda específico do Bibi, ele é um caso a ser estudado porque a personalidade dele, ele só funciona na polêmica, né? A questão da guerra o tempo todo, dessa belicosidade. Então, para além dessa simbologia toda, eu acho que ele é um case a ser estudado como ele é genial do mal nesse sentido. Sim. O Erdogan na Turquia também tem um pouquinho assim, mas nem vou falar dele. Mas acho que isso é um pouco da persona desses populistas reacionários de extrema-direita. Entendeu? Porque o Trump é assim, mas o Trump é para política interna, sobretudo. Porque é um caso específico dos Estados Unidos. Mas todos são belicosos, todos querem resolver tudo na porrada, tudo é hiperbólico. Entendeu? A linguagem é sempre o horror da moderação, é sempre o horror da conversa, é sempre o horror, é sempre a intolerância, entendeu? Gente como eu, assim, toma porrada. Você? Eu não funciono. Nossa Senhora. Mas eu volto a dizer, é muito triste, eu já estava comentando, né, que eu tentei ir para outros temas de pesquisa e continuo tendo o tema de gênero, né, para mim, onde está a minha esperança. Mas se você conhecer a história do Oriente Médio, se você estudar a história otomana, se você rodar pela região, eu recentemente tenho ido muito para Marrocos, é a minha nova agenda de pesquisa, você vê que é uma região literalmente de confluência, de coexistência. Infelizmente, né, enfim, eles precisam conhecer a própria história e valorizar
na minha avaliação para poder achar um caminho. Nesse exato momento está complicado per se e por conta da geopolítica mais ampla, porque eu acho que a gente tem que olhar Estados Unidos e China também impactando ali. Não, e tem também o impacto tecnológico que cria, como você disse, informação demais e você cria um monte de narrativas mentirosas, então você não vai conhecer a história nunca. Você vai conhecer sempre a narrativa partidária. Exatamente. Entendeu? Que é o que a gente está vendo hoje e isso vai demorar para passar também, enfim. Até uma hora em que você vai poder fazer com a tecnologia atual aquilo que a democracia conseguiu fazer depois da guerra, sei lá, a respeito de comunicação de massa, rádio, cinema. Porque, repara, até isso foi apropriado primeiro também pela extrema-direita. Cara, dá uma olhada nesse Nas Daily. Você já viu esse perfil? Não. É um menino palestino, acho que ele é cristão, mas ele roda o mundo e ele está usando inteligência artificial para fazer como se ele entrasse na máquina do tempo e mostrasse um passado de coexistência. Eu acho bonito, não sei, ele é muito influente, quem sabe consiga aí romper um pouco barreiras e influenciar, porque você tá mais deprimido do que eu. Eu tô. Tá feia a coisa. Eu tô, porque eu acho que ainda vai para melhorar. É assim, como é que foi a metáfora outro dia? É assim, ó, a gente tem que sair do túnel. Mas aí a gente está andando no túnel. O problema é que, para chegar no final do túnel, o túnel vai ficando mais escuro à medida que você anda, entendeu? Para poder chegar no final. No caso do túnel é literal, né, lá em Gaza. Pois é, tem 50 reféns também, então... Pois é. E você ainda quer me deixar menos pessimista. Monique, então, muito obrigado por ter explicado essa situação, como se diria o meu pai, confusão para a gente aqui, porque é um novelo realmente confuso e a gente tem que saber de tudo que vai acontecer no máximo possível e esse lugar é o lugar da informação clara, da informação confiável. E você quem traz essa confiabilidade para a gente nesse mundo em que as notícias, assim, quando elas não são falsas, elas são mal cobertas e mal explicadas, de boa fé, inclusive, né? E aí vem a pergunta que eu não quero calar, a mais importante de todas as perguntas: por que é que eu ainda não tenho um artigo seu aqui nessa revista? Esse que é o problema. A gente tinha falado, quando eu fui para o Marrocos ano passado, eu queria escrever alguma coisa. É só, enfim, pedir. Eu adoro escrever. Adoraria escrever justamente sobre esses meios do caminho. Ótimo, pronto. Conseguimos. Eu sou aquele assim, me dá um prazo, me dá um número de caracteres. Ótimo. Que eu funciono com esse chicote. Ótimo. Então, não vou dizer que vou dar chicotada, porque senão eu tô frito. Entendeu? Não, é o chicote do amor, o chicote do incentivo, assim, não é? Então, para quem está nos acompanhando e segue interessado no assunto, a gente já publicou os ensaios sobre diplomacia brasileira, conflito Israel versus palestinos, nas edições 83, nas edições número 103. Né? Os números mais recentes da Inteligência estão à venda no site da revista, na Livraria da Travessa, como vocês estão carecas de saber, né? Agora os exemplares mais antigos, meus amiguinhos, só no site. E você não esqueça de acompanhar o meio, hein? E a Inteligência onde? Instagram, X, Facebook, para não perder as nossas novidades, né, do nosso programa aqui. E até o próximo Diálogos. Nós não estamos conversando sobre Israel e Palestina. Nos dividimos em grupos, cada um do seu lado, xingando o outro. Pois é sempre assim nas redes sociais. Usamos palavras fortes, tratamos o lado do qual não gostamos com a pior gente que existe. Às vezes fazemos parecer que esse conflito nasceu no 7 de outubro de 2023, ou em 1967, ou mesmo em 1948, e é muito mais antigo do que isso. Eu tive por 10 dias em Israel em fevereiro desse ano. Conversei com políticos árabes e judeus, ativistas árabes e judeus, com gente nas ruas. Fui do norte ao sul do país. Ao voltar para o Brasil, mergulhei nos livros. O resultado desse trabalho ficou pronto agora. No próximo dia 10 de julho, estreiam no streaming do Meio 3 episódios especiais do Ponto de Partida da série. Tá lá a história e também a política. No todo, no conjunto, os 3 filmes são um clamor pela paz, uma defesa da solução de 2 estados, um para cada povo. Não há outra solução que não essa. Você quer entender o que acontece naquele canto do mundo, numa versão sem heróis ou vilões? Assina o Meio Premium, baixa nosso app. No dia 10, na sua televisão, no seu celular, tablet ou computador, vai estar lá.